Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, uma oportunidade de estarmos juntos para realizarmos mais um Evangelho no Lar. Assim, convido a todas e todos para que possamos, a partir de agora, nos conectar com a espiritualidade, fechando os nossos olhos, pedindo, solicitando, com todo carinho e respeito, a permissão dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, para mais esse momento breve, mas intenso em nossos corações e no espírito que somos. Querido Pai amado, espíritos de luz, querida Mãe Maria, que possamos a partir de agora refletir um pouquinho a partir da palavra dos evangelhos e através dos seus ensinamentos possamos olhar para dentro de nós, corrigir aquilo que ainda temos de dificuldade, e são muitas as nossas dificuldades. Ao mesmo tempo, sabemos que somos teus filhos, Pai, e que temos sim a possibilidade, ao longo da nossa jornada espiritual, de encarnação em encarnação, buscar esse desenvolvimento, pois somos teus filhos. Que assim seja. Muito bem. Capítulo 7. São vários itens. E já estou aqui no item de número 11, que diz o orgulho e a humildade. Inicia assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. Quem então está se pronunciando nesse item número 11? Esse pronunciamento se deu então por Lacordaire, 1863. Muito bem. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazer brilhar os vossos olhos. Interessante que nesse parágrafo ele se comunica com os irmãos desencarnados e encarnados, se prestarmos bem atenção. E assim continuamos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Isso em 1863, gente. Estamos em 2022. Parece que o texto foi escrito ontem. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Bem, poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podemos ser caridosos com o nosso próximo sem humildade? Ou é uma caridade falsa, uma caridade para ostentar alguma coisa? É possível a gente ser caridoso sem ser humilde? Olha a mensagem que esse Espírito nos traz. Oh, não! Pois que esse sentimento nivela os homens, a humildade nos nivela, dizendo que todos são irmãos que se devem auxiliar mutuamente e induz ao bem. Então a resposta é que não, que sem humildade nós não conseguimos exercitar a verdadeira caridade. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Já paramos para pensar no conhecimento que o espírito mais evoluído que habitou este planeta, que é Cristo, no conhecimento que ele tem? E, ao mesmo tempo, o espírito que talvez tenha exercitado, e sem dúvida exercitou, o maior exemplo de humildade
Ou seja, na prática, conhecimento por si só não me traz o que eu preciso. É necessário que tal conhecimento se paute na humildade. E humildade não é ausência de dinheiro. Nós costumamos muito, aquela pessoa é humilde, se referindo a uma condição financeira da pessoa. Não necessariamente. Humildade, neste quesito, nesta condição, será mesmo que este irmão ou esta irmã, ela é humilde ou humilde porque lhe falta bens materiais? Será que aquele irmão que nessa encarnação possui bens materiais que o que conquistou de maneira honesta, será que por si só ele também não pode exercitar a humildade? Então já entendemos aqui que a humildade não se refere à sua quantia de poupança, o quanto você tem. Ela é muito, muito mais profunda do que isso. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Muitas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que foram ajudar outros irmãos com dificuldade financeira e que a pessoa não aceitou ou se sentiu constrangida ou mostrou até um certo orgulho. Lhe faltou humildade? Talvez. Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres. É porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? Olha que interessante, gente. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuas nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos os engendram. Eu peço permissão para avançar um pouquinho aqui no Evangelho, num parágrafo que me chamou muito a atenção, gente. Diz assim: orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Então, cuidemos das nossas posturas, da postura com a qual nos colocamos no mundo, de nos colocarmos superiores porque eu frequento determinado local, porque eu possuo determinado veículo, porque eu estudo em determinada escola, porque eu tenho uma amizade com uma pessoa muito importante. Todos nós já passamos por isso. Olha que interessante que é agora que eu quero destacar a vocês. Na balança divina são iguais todos os homens. E aqui, obviamente, como o texto foi escrito em 1863, quando ele diz homens, ele se refere à humanidade. Na balança divina são iguais a todos os homens e mulheres. Na balança divina, todos os homens e todas as mulheres são iguais. Isso independe da nossa condição socioeconômica, da nossa condição cultural, da religião que nós mencionamos ter, do local, do estado, país, cidade, bairro, rua que nós moramos, do que possuímos. Todos nós, aos olhos de Deus, segundo o Evangelho, somos iguais, temos o mesmo peso na balança. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Gente, agora, olha que interessante. Só o que nos difere então? O que nos diferencia então?
Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Só as virtudes nos distinguem, nos diferenciam aos olhos de Deus. Aí achei muito interessante ao ler esta passagem. Fui dar uma olhadinha em algumas virtudes, usando para isso André de Comte-Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. 18 virtudes: a polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, a coragem, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a gratidão, a humildade, a simplicidade, a tolerância, a pureza, a doçura, a boa-fé, o humor e o amor. Olha que interessante. O Evangelho ele destaca muito para nós, nesta passagem em específico, a humildade. Muito bem. E aí, olha o que diz no primeiro parágrafo, quando trata da humildade. A humildade é uma virtude humilde. 2 pontos. Ela até duvida, a própria humildade até duvida que seja uma virtude. Quem se gabasse da sua, mostraria simplesmente que ela lhe falta. Quem se gaba que é humilde, já mostra que de fato não o é. Porque ainda quando olhamos para a humanidade, longe estamos de sê-lo ainda, de nos tornar humildes. Que exercício para nós, né, gente? Que exercício. Que nós entendamos, então, que aquilo que o Espiritismo, que o Evangelho nos fala, da reforma íntima, de olhar para dentro de nós, de buscar o autoconhecimento, de nos tornarmos melhor, de não nos julgarmos superiores, passa pelo exercício da humildade. E aqui não se trata de ter ou não bens materiais. Muito interessante. O Evangelho é muito sábio. Às vezes parece uma fala que pode ganhar um tom desanimador, mas não é esse o propósito. O propósito é mostrar que sim, nós estamos a caminho. Não sabemos quantas experiências neste orbe, neste planeta Terra ainda viveremos, mas nós sabemos que nós precisamos, então, entender o que é a humildade. Será que é falar baixinho, falar manso, não falar o que eu penso? Será que é mostrar para os outros que eu sempre sou bonzinho? Não, isso não tem nada a ver com humildade. Isso são máscaras. Então precisamos entender o que é humildade. Talvez um bom caminho é entender que ela nos falta ainda. Olhar que ainda temos as nossas limitações, mas que somos filhos de Deus. E que podemos sim nos colocar e olhar. Santo Agostinho nos ensinou a, antes de dormir, fazer um exame de consciência. Como foi meu dia hoje, na hora que eu vou dormir, o que eu fiz de bem para mim, o que eu fiz de bem para o meu próximo, que momento que eu me coloquei acima do outro, que momento que eu invejei o outro, que momento que eu desejei o mal ao outro, que momento que eu queria ter aquilo que o outro tem e eu não, que momento que eu quis mostrar certa arrogância, que momento que eu tive raiva, tive ódio. Precisamos assumir essas emoções. Precisamos entender que ainda temos limitações. A gente tem a tendência, muitas vezes, quando ingressamos numa atividade religiosa, parece que apertamos um botão, agora nos tornamos, entre aspas, santos. Isso são máscaras. Precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e olhar para elas. Não com vergonha, mas com possibilidade de crescimento.
possibilidade de crescimento. Vamos juntos, então? Preciso muito olhar para as minhas, me colocar de maneira humilde, começando por afirmar que ainda não tenho essa humildade necessária, que preciso ter, mas que sou um filho de Deus e que estou a caminho, melhorando um pouquinho a cada dia. Este é o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho de mágicas, de apertar botão de liga e desliga, mas é um evangelho de me reconhecer ainda imperfeito, com a necessidade de buscar a humildade, para poder sim trabalhar com a caridade, para poder sim desenvolver o amor próprio e o amor ao meu semelhante. Muito obrigado, meus queridos, queridas irmãs e irmãos, por mais este evangelho nesta abençoada casa, o Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. E assim, então, nós fechamos nossos olhos, agradecemos essa oportunidade aos amigos que aqui nos intuem, que possamos exercitar, buscar esse exercício do reconhecimento da humildade que precisamos ainda. Obrigado. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e continuemos aí firmes na caminhada. Que assim seja. Gratidão. Abraços, pessoal.